E aí galera, beleza? Game no Bernardo trazendo pra vocês um vídeo de unboxing que vocês já devem estar sabendo, né? Que é o meu novo celular, né? Já que o meu Redmi Note 8 Pro estragou, né? Então eu comprei um outro celular. Comprei ele pelo Mercado Livre e o remetente é esta pessoa aqui, ó. Antônio, pontinhos. Comprei no Mercado Livre e, né? Eu já tirei os papéis e tal, né? Mercado Livre. E, né, e tal, os papéis de destaque. Declaração, tá, do produto. Então vamos lá fazer um unboxing aqui bem rápido, rapideira. Né, ele vem embalado aqui, né, com papel de presente. Meu presente pra mim mesmo, né. Esse, né? Então vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir e esperar um minutinho que eu vou cortar esse vídeo. Essa parte do vídeo aqui com certeza vai ser cortado. Bora ver se vai ter realmente um celular aqui dentro. Eu tô fazendo isso tudo com uma mão só. E temos uma caixa dentro de outra caixa. Maravilha. Maravilhosa. Pronto. Será que tem um celular aqui dentro? Será que tem? Ou será que não? Deixem aí nos comentários qual celular que vocês acham que eu comprei. Comente aí antes de eu abrir aqui o pacote. Caraca, meu filho. Você embalou muito bem. Esse daí vai receber 5 estrelas pro mandar bem embalado. Vou deixar aí no link também aí no vídeo para vocês verem, né, com quem que eu comprei. Eu comprei Pelo Mercado Livre, né? E esse vendedor aqui, né, pelo jeito, empacotou muito bem mesmo. Ele mandou ter aqui. Essa aqui é a notinha de garantia. então, e o nome do vendedor e o valor. Que foi este valor aqui que eu paguei? 1919 reais. Aqui tem outras informações que, né? Aqui está o garotito. O garotito é este jovenzito aqui, ó, né? Um dos celulares gamers, né? Entre aspas, né? Um intermediário gamer mais procurado atualmente, pelo menos eu acho que é, né? Como é que tira com uma mão só? Aqui, ó. Muito bem embalado. 10 estrelas para ele. E está aqui. Poco X3. Tem uma amassadinha aqui, né? Mas está lacrado. Ops, está lacrado. E está aqui o nosso Poco X3 NFC. With by tararam, tararam. E o bichinho, a caixinha dele é pesada, hein? Pesadérrima. Vamos lá, né? Abrir o pacote. O mais importante, agora. Você só deixa aqui. Vamos lá, passar a faquinha. Medo de arrebentar o pacote todo. Parabéns. Essa faca aqui é ótima pra rasgar mesmo. Tinha que ser uma faquinha de uma tesoura, um estilete. Que é bem mais fácil e prático de abri-lo. Abre-lo. Open. Pronto, está aqui. Vamos abrir. Tcharam. Ele não foca. Esse celular que eu estou gravando, ele não foca. Mas vamos ver se não tem um tijolo aqui dentro. Caraca. Será que tem um tijolo aqui? Aqui dentro não tem nada. Capinha do Poco. E mais outro escrito, Poco. De Poco só tem no nome. É essa piadinha com o nome da... É que na verdade é a marca da Xiaomi e tal, né? É um jeito aqui de abrir de uma forma que eu consiga segurar o celular, mais ou menos, aqui. É aqui dentro, né? Como vocês podem saber, né? Como sempre, né? A gente tem os guias, manuais e temos a capinha Do Poco X3. diz que é antibacteriana e tal, e etc e tal de vírus, né? Contra a Covid e gêneros de qualquer vírus. Ou seja, tudo. E aqui, né, a chavinha para nós abrirmos a gavetinha dele. Que ele é híbrido. E tal. Deixando por aqui. Especificações dele, caraca, ele é grande. Ele é um pouquinho maior do que o Redmi Note 8 Pro que eu tinha antigamente. E aqui tem algumas especificações dele, que é o Snapdragon 732G. O clock da CPU máximo é 2,3, octa-core, CPU e tal. Ele tem a tela com atualização de 120 Hz.
essa tela aqui é mais fluida do que os aparelhos atualmente, né? Normalmente vem com 60 Hz nos mais básicos e tal. Mas também o mais importante para gamer, que ele tem uma taxa de atualização do touch, que é 240 Hz. Que, tipo, na hora que você toca na tela, ele, tipo, ele sente o seu dedo mais rapidamente do que uma tela comum sem essa tecnologia aqui do 240 Hz. E a câmera principal dele, né, traseira é de 64 megapixels e a frontal de 20, a mesma coisa do Redmi Note 8 Pro. E a bateria dele, uma monstruosa bateria de 5.160 mAh com um carregador rápido de 33 watts, fast charger. Né? Então, essas são as especificações básicas dele, né? E Eu comprei a versão cinza, black, preto, sei lá, é um cinza, não sei o que lá. É um cinza, não sei o que lá. Vou deixar aqui. E vamos ver o que aqui tem mais. Temos mais. Caraca, nós temos um carregador enorme aqui. 33 watts. E temos esses detalhes em vermelho aqui. E o cabo USB tipo C também com os detalhes em vermelhinho. Olha, olha, olha. É isso aí, padrão Xiaomi, carregador, né? Em pleno século 21, né? Carregador, né? Em um celular básico como esse, de 33 watts ainda, topzera. Então é isso aí. Esse é o vídeo de unboxing. E pessoal, pode ficar tranquilo aí, né? Que vai começar a ter mais vídeos no canal. Assim eu espero, né? E ele vem com uma película também já aplicada de fábrica aqui. Uma película básica, porém já, né? Já vem aqui mais protegido. Então é isso aí. Então é isso aí, vamos ligar aqui, né? Ele tem sensor de Pressão digital aqui do lado, volume mais e menos. Embaixo ele tem o som e o microfone, saída USB-C ou entrada também, né? P2, maravilhoso P2. Aqui em cima tem infravermelho, outro microfone. E o que é isso aqui? Não sei o que é esse buraquinho aqui a mais, mas tá bom. E a câmera, né? E ele tem um som estéreo. Sai o áudio tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então vamos lá ligá-lo. Pouco, pressão pouco. Pouco fone. Vou tirar aqui a caixinha, o carregador deixa aqui. Então, pessoal, ele tem uma câmera central aqui de... Central não, aqui do ladinho aqui, de 64 megapixels. Uma ultra wide de 13 e duas de 2 megapixels, né? Uma para dar aquele efeito de desfoque e outra super macro. E aqui do lado o flash. Né? Essa versão aqui é aquela versão preta, sei lá, cinza, cor de cimento, né? E ele também conta com um sistema de resfriamento líquido junto com grafeno, né, para dissipar o calor, né? E está aqui. Já configurei algumas coisas e já vem esses itens, né, esses apps pré-instalados, como vocês podem ver. Não sei se ele já vem de fábrica configurado 60 Hz, 120 Hz, deixa eu ver aqui. Tela. Taxa de atualização está em 60 Hz de fábrica, vamos colocar 120 Hz. Vamos ver se dá aquela diferença monstro. VT apps para ver ícones ocultos. Tá, tem uns ícones pra cá. Tá, E realmente uma fluidez dá uma diferença. Você consegue ver, é tipo como se estivesse suavizado. Mas assim pela câmera aqui vocês não vão conseguir ver, né? Mas é bem suave mesmo. Então é isso aí, pessoal. Comenta aí jogos que vocês queiram ver, né, rodando nele. Vou tentar trazer alguns jogos mais potentes, né? PUBG com certeza vai ter, Call of Duty também, principalmente, que é o jogo que eu gosto. E vou tentar baixar um pouco as configurações para tentar jogar o máximo que a tela consegue, né, que é os 120 Hz. Então é isso aí, pessoal, continue aí no canal, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, né? É bem profissional a minha gravação e tal, por enquanto, era só para mostrar para vocês mesmo. Então é isso aí, valeu, falou, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Fui!